Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E nós estamos aqui de novo, reunidos, o nosso trio. Ufa! Graças a Deus, a doutora Amanda de volta. Estou recuperada. A doutora Amanda tá de volta aqui. Tive uma bactéria super resistente. Não que teve, não, motivou, graças que a motivou. Deus que não foi. Bate na madeira. Não é isso. Não é isso. Mas a motivação para gravar esse episódio vem daí, das bactérias multiresistentes. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio de lidar na prática com esse grupo de bactérias multiresistentes que cada vez mais frequente aí na nossa rotina. A gente costuma falar que é um ponto nevrálgico pro médico, né? Falar de antibiótico, né? Quando a gente fala de antibiótico, todo mundo, pelo menos os residentes que chegam sempre, assim, via de regra, na enfermaria, na residência, ou mesmo os acadêmicos que estão conosco lá, na hora que a gente fala de antibiótico, parece que dá um bug na cabeça das pessoas. Sua até frio. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, de grupos específicos de bactérias, mas a gente vai dar uma pincelada. Uma pincelada e tentar ensinar um pouquinho sobre que antibiótico tem raciocínio. Antibiótico não é decoreba. É verdade. E antibiótico, quanto mais a gente tenta aplicar na prática, mais a gente vai guardar. Sim. Como tudo na vida, né? Só que às vezes o conceito, principalmente para os estudantes ou residentes, como você mesmo bem disse, fica muito teórico, pouco prático e eles não conseguem absorver. Sim. Então, a nossa ideia hoje é tentar aproximar um pouquinho, diminuir esse abismo entre a teoria e a prática em relação à antibiótico terapia. Esse é um tema que a gente gosta bem e que nós vamos destrinchar e vai ter muito episódio sobre isso. Mas esse primeiro foi especial porque dá dúvida até em médico experiente. Exatamente. A gente vê até dentro da UTI, por exemplo, plantonistas, tudo tendo dúvida com relação à abordagem das bactérias multiresistentes, né? E o formato que a gente trouxe dessa vez, para sempre inovando aí, trazendo coisas diferentes para os nossos ouvintes, é em casos clínicos pequenos para a gente pontuar alguns conceitos importantes. Bora lá. Então, eu vou falar os casos clínicos, porque tudo que a gente faz aqui no podcast é similar ao que acontece na unidade de internação. Exatamente. Os residentes vão saber, que estão ouvindo, vão saber o que eu estou falando. A Carolina e o Fabrício são os meus 2 colegas responsáveis pelo controle de infecção da nossa equipe. Entendi. Então, eu não vou falar nada. Hoje eu vou só ler os casos clínicos e vocês vão ter o prazer de ouvir a Carol e o Fabrício. Então, vamos lá. Bora. Primeiro caso. Paciente internado em tratamento de neutropenia febril com cefepime, hemocultura mostrando Klebsiella oxytoca resistente a, então vamos lá, ceftriaxone, ciprofloxacino, nitrofurantonina e cefepime e o clavulin, que é o amoxicilina com clavulanato. Sensível a meropenem, amicacina, gentamicina, ceftazidima e o avibactam, que é o nosso Torgena, né? Então, é um caso simples, né? Uhum. E aí a pergunta é, qual esse grupo de bactéria e qual o antimicrobiano a gente vai usar nesse paciente? Uhum. Primeira coisa, assim, sempre o antibiograma de toda cultura, no caso aí uma hemocultura, ele pode nos dizer o que grupo de bactéria é essa. Ele pode falar, pode estar no laudo lá que grupo de bactéria é essa. Mas alguns lugares a gente está falando para um público que é diverso. Pode não ter escrito, não estar escrito nesse antibiograma. Então a gente tem que interpretar o que a gente está lendo. Na hora que a gente vê uma bactéria como essa, uma Klebsiella, que é uma enterobactéria, né? Uma bactéria que faz parte muitas vezes até da nossa microbiota. Então, assim, é um bastonete gram-negativo, uma enterobactéria. Quando a gente vê essa bactéria, e olha o antibiograma, a gente vai notar que ele ela é resistente a pelo menos 3 classes de antimicrobianos diferentes. Você vai notar que são uma cefalosporina de 3ª e 4ª geração,
um beta-lactâmico, um inibidor de beta-lactamase, um clavulin, e uma quinolona. Pelo menos 3. Citei pelo menos 3 classes de antibióticos se essa bactéria é resistente. Então, isso tem que me fazer pensar, até antes de falar qual antibiótico que é sensível, até antes de ler no laudo lá qual antibiótico é sensível, que essa bactéria pode ser uma bactéria multiresistente. E fazer parte de um grupo de bactérias que tem uma sensibilidade mais restrita a alguns antibióticos. Nesse caso, mostra, e é bem descrito aí, que ela vai ser sensível a carbapenêmicos, que é o meropenem, e aminoglicosídeos. Então, trata-se de uma bactéria produtora de uma beta-lactamase que a gente chama de espectro ampliado. Isso vai estar escrito muitas vezes no laudo. Bactéria possivelmente produtora de beta-lactamase de espectro ampliado. É o ESBL, né? ESBL, exatamente. Então, a bactéria ESBL, ela vai ser sensível aos carbapenêmicos acima. Então, habitualmente, via de regra, a gente vai ter que lançar a mão de um carbapenêmico, se o paciente não tiver intolerância ou contraindicação, para tratar uma bactéria SBL. Então, a bactéria, sempre que eu ver no antibiograma de uma enterobactéria, de um bastonete gram-negativo, de um BGN, resistência a 3 classes diferentes, atenção que essa bactéria pode ser uma SBL, pelo menos. Fabrício, e essa sensibilidade aqui ao ceftazidima com o avibactam, que é o nosso Torgina, né? Mas aí a gente está falando de um antibiótico de um mais largo espectro, né? Do que até o carbapenêmico, né? A combinação de um beta-lactâmico, no caso uma cefalosporina, como inibidor de beta-lactamase, o avibactam, isso é um conceito interessante também. O avibactam ou qualquer inibidor de beta-lactamase, ele não tem efeito antimicrobiano, ele só vai inativar a beta-lactamase do antibiótico, né? E permitir que aquele antibiótico, que é o princípio ativo, no caso o ceftazidima, entre na célula. Ele pode ser usado para esse caso, só que é uma cobertura mais ampla. Não precisa, nesse caso... um tiro de canhão, né? Não precisa, nesse caso, usar um antibiótico de tão largo espectro. A opção de tratamento para esse caso em questão é um carbapenêmico. Como é uma Klebsiella, ela pode... A bactéria mais comum de ser SBL é a Escherichia coli, mas a Klebsiella pode ser do mesmo jeito. E por isso que a gente escolheu Klebsiella, porque às vezes esse conceito não é tão fácil assim para as pessoas que lidam com antibiótico terapia na prática. É uma Klebsiella que pertence ao grupo da SBL. Tá? Então, por isso que a gente trouxe aí para vocês. Exatamente. Então, isso posto o antibiótico de escolha, é um carbapenêmico. Nesse caso, ertapenem seria uma ótima opção, por conta da posologia, por conta de ser um espectro um pouquinho mais restrito do que o meropenem. A gente gosta de ressaltar que o erta, em relação ao mero, ele perde cobertura para pseudomonas, mas que cobre SBL muito bem. Então, é uma ótima opção nesse caso. Sim. Bora pro próximo. Perfeito, ótimo. Muito bom, viu? Vamos para o próximo caso. Esses dois são um espetáculo, gente. Vamos lá, segundo caso. Paciente internado em UTI com quadro de sepse de foco urinário em uso de meropenem. Evoluindo com melhora clínica, tendo recebido a alta da UTI. Lá na unidade de internação, você cobra a urocultura, que evidencia um crescimento de serrátia multissensível. O que fazer? Manter o tratamento antimicrobiano, descalonar o antimicrobiano e, se for descalonar, para qual? Isso é super interessante. Muito. Então, a gente tem um paciente que estava com uma sepse de foco urinário e foi isolado uma serrácea, ele estava em uso de... Meropenem. Meropenem. E aí? A gente escalona ou não? Já vi, parece uma pergunta boba para quem sabe, mas já vi muita gente ficando em dúvida aqui. Ah, mas Carol, o paciente está internado, ele tem critério de cobertura para pseudomonas, eu vou descalonar e tirar a cobertura? A gente está guiando o nosso tratamento com o antibiograma. Então, com a urocultura e com o antibiograma. Então, sim, nós vamos sempre descalonar para aquele antibiótico de menor espectro possível.
Possível por quê? Porque tem a pegadinha, e isso aí a gente colocou de propósito também. Para falar do outro grupo de bactérias multiresistentes. Que é? Esse grupo é o grupo que tem 2 mnemônicos. Todo mundo que gosta de mnemônico aí, né? A gente adora. 2 mnemônicos. Meus seguidores da Carol adoram. Adoram mnemônico. Então vão 2 de uma vez, numa tacada só. Isso aqui é ouro. Esse grupo de bactérias a gente chama do mnemônico grupo CESP, nós vamos traduzir, ou grupo MySpace, tá? É o mesmo grupo de bactérias com 2 mnemônicos diferentes, tá? CESP, Campylobacter, Enterobacter, Citrobacter, Enterobacter, Serrácea. Que é o do caso clínico, né? Isso, Proteus ou Providência, né? Que na verdade são 2 bactérias com o mesmo nome. E acrescenta aí na CESP mais 2 bactérias. Por isso chama MySpace, Yersinia e Morganella, tá? Então, o MySpace é o CESP ampliado. É o CESP com essas outras 2 bactérias, família aí, né, de bactérias. Existe uma bactéria que é a Klebsiella aerogenes, que é uma bactéria que também é do grupo CESP, tá? É uma espécie de Klebsiella que também é grupo CESP, tá? Então é só para acrescentar aí, ela não tá no mnemônico, mas ela também é. Ela pode aí você quebrou o mnemônico. Ela pode induzir resistência bacteriana em 30% das vezes, 30% a 40% das vezes. Então a taxa é muito alta. E o que esse grupo de bactérias tem de especial? Esse grupo de bactérias também é um grupo que produz uma beta-lactamase. Então é o mesmo mecanismo que tem a ESBL, que tem outras bactérias que a gente vai discutir mais para frente, mas é uma beta-lactamase indutível e por um gene no plasmídio lá da bactéria. Os acadêmicos aí, que achavam que microbiologia não servia para nada, tá aí. Tem no plasmídio tem um gene lá que é o gene AMP-C, que ele pode ser hiperexpressado ou ele se ativar ou se expressar durante o tratamento antimicrobiano. Então, esse gene ativa esse gene ativado, esse gene AMP-C, e essa ativação gera na síntese proteica, uma enzima que é uma beta-lactamase. Então, o paciente está, durante o tratamento, usando um antibiótico para o qual a bactéria é sensível, mas durante o tratamento ela desenvolve resistência por ativação desse gene da enzima beta-lactamase. Então, nesse caso específico, o tratamento antimicrobiano é sempre um beta-lactâmico que essa enzima não é capaz de desativar. Então, no caso, cefalosporina de 4ª geração acima, cefalosporina de 4ª geração e carbapenêmicos, aminoglicosídeos, todos esses. Mas, cefalosporina de 3ª geração, para o qual a bactéria é sensível, a gente não deve usar. Então, nesse caso... esse aí é outra pegadinha. Então, a primeira, que foi a primeira pergunta. Devo descalonar? Sim, sempre. Uhum. E aí, a gente vê lá o antibiograma, uma serrácea sensível a ceftriaxona. O coração até dispara, né? Nossa, lá, Tô feito. vou sair de meropenem para ceftriaxona. Deu eu. Não se enganem. Se vocês verem essa bactéria que é sensível, e isso é o maior erro, gente. A gente tá falando aqui porque isso é importante e é recorrente. Então, a gente vê uma bactéria pertencente a esse grupo, sensível a ceftriaxona, por exemplo, não vão cair nessa pegadinha. Vocês têm que dar o antibiótico ou uma cefalosporina de 4ª para frente ou um carbapenêmico. Então, Exato. Nesse caso aí, por exemplo, o cefepime estaria adequado. Super adequado. Né? Ou o próprio meropenem, que ela já tá usando. O próprio mero, o ertapenem também também é uma opção. Então, Cuidado na hora de descalonar. Descalone sempre, mas observe a bactéria. Qual que é a bactéria? Isso. Se ela tem um potencial desse grupo, esse grupo é um grupo especial que a gente tem que ficar atento. Falamos então de SBL e grupo CESP. Maravilhoso. Vamos para o terceiro. Paciente em unidade de terapia intensiva. Evolui com choque séptico de foco pulmonar por pneumonia associada à ventilação mecânica. Coletado o aspirado traqueal e o aspirado mostrou uma colonização por Acinetobacter baumannii, sensível à amicacina e à polimixina B. Qual esquema empírico devemos usar para esse paciente? Na verdade, não é empírico porque já tem a cultura, né?
Mas é uma cultura prévia. É uma cultura prévia. De colonização. Isso Então, é uma ele é coisa muito colonizado, comum. isso é super comum na UTI, até na unidade de internação. Por isso que a gente fala da importância de a gente ter documentado isso. A história microbiológica do paciente mesmo. Então, assim, anotar os resultados das culturas, quais antibióticos ele já usou, pra gente ter uma ideia de pressão de seleção de bactéria, qual antibiótico que o paciente usou vai ser super relevante. E ele é colonizado. O que significa isso? Às vezes, o paciente não tá diante de um quadro infeccioso, piorou a secreção, ou fez inadvertidamente ali uma cultura, um escarro, ou até previamente em alguma infecção anterior, por exemplo, ele já tinha isolado essa bactéria, e aí agora ele está diante de um novo quadro infeccioso. Então a gente já sabe... Talvez esse cineto não é a causa dessa nova infecção. Talvez não tem como garantir, mas o nosso pontapé inicial tem que ser daí, entendeu? Não tem como a gente começar com menos do que isso. Já sabendo que o paciente é colonizado por uma bactéria multiresistente, né? Então, assim, a gente está falando de um acineto que é sensível a duas classes de antibióticos só, aminoglicoside e polimixina B. 2 antibióticos só, 2 opções terapêuticas. Então, a gente viu isso muito no Covid, né? Ele tem um apelido, esse acineto. É o assassineto mesmo. Assassineto. E realmente... Nós vamos dividir com vocês hoje nossos apelidos carinhosos. Carinhosos pros antibióticos. Pseudomonstra, assassineto. Vai ter ela ainda, né? Vai. Então, assim, o que a gente vai... A gente tá diante de um paciente que já é colonizado por uma bactéria multiresistente. Como a Carol bem disse. Eu tenho que partir daí pro meu tratamento. Não adianta eu tenho que fazer uma cobertura ampla de antibiótico, então estou tratando empírico, um choque séptico. Sepse, choque séptico, não dá tempo, não dá para eu pensar e não dá para eu errar. Então, o tratamento inicial é amplo. Então, para esse paciente, pelo menos um antibiótico eu já vou iniciar um antibiótico de largo espectro. Há discussões se vou cobrir gram positivo ou outras discussões. É algo que a gente pode fazer até depois. Porque senão não vai dar Mas tempo. agora meropenem e polimixina B, ou polimixina B, ou meropenem e amicacina, você pode usar também. E aí, outro conceito interessante que a gente vai colocar aqui, porque a gente está diante de uma Acinetobacter malmani, muito provavelmente produtor de carbapenemase, um Acinetobacter KPC. Isso é muito legal. Por quê? O que significa KPC? KPC é Klebsiella, produtora de carbapenemase. Só que não é só a Klebsiella. Outras enterobactérias, por exemplo, o Acinetobacter, também podem ser KPC. Tem Escherichia coli, KPC. Então, assim, por quê? São produtores de carbapenemase, que é uma beta-lactamase também. E essas bactérias, elas têm uma propriedade... Essa carbapenemase, ela lisa. Não é só o carbapenêmico. Ela sai lisando tudo que está abaixo dele. Então, todos os beta-lactâmicos, ela tem a propriedade de destruir tudo. Então, mal. É muito do mal. É muito do mal. Então, para esse caso específico, a gente pode usar meropenem associado de tratamento empírico, meropenem com polimixina B, por exemplo. Tá? Pode usar terapia com meropenem, amicacina. Alguns lugares usam associação off-label, não tem isso na literatura, de polimixina B com amica, também é uma possibilidade. Então, tratamento de KPC de bactérias produtoras de carbapenemase, habitualmente são 2 antibióticos que a gente lança a mão, tá? Geralmente um carbapenêmico com uma polimixina B, tá? O polimixina E também é uma opção. Para tratar foco pulmonar e para tratar e para acineto especificamente, tem um trabalho que ajuda a gente muito a usar monoterapia. Ele mostrou que ele não tem diferença. Eu posso usar poli B isolada, que eu não vou ter diferença redução na mortalidade. De mortalidade, né? Vou ter aumento de mortalidade. Exatamente. Não vou ter a gente tem, isso é super legal, que é o trabalho que mostrou o efeito benéfico do sinergismo das medicações, né? Para Klebsiella, esse trabalho não conseguiu mostrar benefício de monoterapia. Para acineto, sim. Para acineto e foco pulmonar, esse trabalho pode ser usado. Então, para acineto e foco pulmonar, monoterapia com polimixina B
O polimixina E pode ser usado. Então, nesse um caso conceito de ouro dado assim, despretensiosamente aqui no Chama Clínica. Que é isso, assim, acineto, se você então tá no CTI com um paciente com uma infecção de foco pulmonar, um acineto, lembrar que você pode usar só polimixina para ele, isso é bom. A gente porque põe vai um artigo poupar. lá. Isso. É um né? artigo do Lancet 2018, 2016, A se gente pode colocar na a gente descrição coloca do na episódio. descrição do episódio. Perfeito. Ótimo. Eu, particularmente, eu tenho pavor de KPC. Depois eu conto pra vocês por quê. Depois eu conto. Vamos lá. O próximo. Gente, isso aqui é pra vocês verem o que a gente sofre com ela. Ela faz isso todo dia. Depois eu Instigando a conto. curiosidade. Depois eu ela conto. conta. E Eu ela não vou nem faz comentar. isso. E eu A e o gente tá Fabrício são as pessoas curiosas. muito curioso. Rápido, então. Quando eu tive a pneumonia hospitalar, eu intubei, né, um paciente na época da residência. E aí aspirei. E depois de 7 dias eu comecei a ter febre. E naquela que época vale ressaltar que a gente não usava máscara Não. nem pra entubar os pacientes. Não, eu até usei máscara. mas Não, aquela deveria usar, né? Mas Deveria já usar aconteceu. sempre, né? Mas Já aquela várias confusão caía. E aí o paciente, infelizmente, morreu, né? De choque séptico, de foco pulmonar. E o que cresceu na cultura dele? Uma KPC. E aí, 7 dias depois, estava eu com pneumonia. Séptica. Com uma pneumonia. Séptica. Meu Deus. Mas isso a gente conversa nos próximos. Não, mas já valeu aí. Capítulo Já valeu, pelo menos Amanda aliviou um também pouquinho é a uma curiosidade. sobrevivente. É, Da exatamente. KPC. Amiga, nem a KPC ainda, eu conto você. Boa. Ó, então vamos lá. Paciente. O Carol não me faz assim, não, porque quando eu começo, parei. acabou. Tá bom. Eu tenho que concentrar. Vai. Então, concentra aí, que vai dar certo. Ao tempo. Ao tempo. Ao tempo. Nossa, Paciente tá internado há 7 dias em reabilitação de um AVC. Evoluiu com prostração, tosse, dispneia e hipoxemia. Os exames sugestivos de um processo pneumônico. Qual antibiótico iniciar? E quando cobrir pseudomonas? Então, esse é um caso para a gente falar sobre pseudomonas, né? É. Paciente há 7 dias internado. Muito comum esse caso, né? Muito comum. Muito comum. Acho que todo mundo que tá, mesmo que não esteja fazendo clínica médica, que tá trabalhando e vê paciente internado, já se deparou com algum caso semelhante. E aí, gente, é uma pergunta que a gente faz quase que semanalmente, ou até diariamente, Diariamente, né? para os residentes, que a gente tem que comer pseudomonas ou não? É porque é sempre a definição, uma das indicações, né? Que é o que a gente mais usa. Nesse caso, por exemplo, um paciente neurológico internado 7 dias. Isso é um caso, via de regra, os nossos pacientes neurológicos que ficam internados mais tempo no hospital, Sim. eles vão passar por algum momento por uma infecção pulmonar. É um paciente que tem risco maior de aspiração, tudo. Então, nesse caso, primeiro conceito essa infecção é comunitária ou nosocomial? É o primeiro grande gargalo, né? Pra gente definir sobre antibiótico. Definir a escolha do antimicrobiano não é uma escolha óbvia, assim. Não. A gente tem que levar... Tem raciocínio e a gente tem que analisar múltiplas variáveis para escolher. Sim. Essa é uma delas. Eu acho que é o primeiro grande gargalo. Esse paciente tem uma infecção nosocomial ou uma infecção comunitária? Comunitária, exato. Nesse caso, acima de 48 horas de internação, já é a definição de infecção adquirida no hospital. Seja ela relacionada a cuidado ou assistência ou não, essa infecção é uma infecção nosocomial, que todo mundo chama de infecção hospitalar. Ou seja, uma infecção adquirida dentro do hospital acima de 48 horas. Nesse caso, a gente tem que dar uma cobertura antimicrobiana voltada para microbiota hospitalar. Aí a gente nem pensa nos germes comunitários, somente. A gente tem que nos voltar para cobertura hospitalar. Dentre as bactérias hospitalares causadoras de infecções nosocomiais, temos a pseudomonas. Isso. E aí, sempre que o seu preceptor te perguntar, e aí, qual que é a sua escolha antimicrobiana para esse paciente? Você já vai descartar aqueles antibióticos que não têm cobertura anti-pseudomonas. Sim. Então, ceftriaxona para esse paciente não é uma opção. A gente vai partir, aquela mesma coisa que a gente fala do pontapé inicial daquele outro caso, aqui o nosso pontapé inicial vão ser os antibióticos que têm uma cobertura anti-pseudomonas. E sempre, gente, partindo do raciocínio de o menor espectro possível para aquele caso. Então, eu quero uma cobertura anti-pseudomonas, eu já estou ampliando um pouquinho o espectro, mas existem
espectros mais amplos, com cobertura anti-pseudomonas, e espectros um pouquinho mais curtos. Então, partir do mais curto, porque nesse caso aqui a gente não tem indicação de cobertura, por exemplo, de SBL, de bactérias multiresistentes. Em princípio, não. Em princípio, a gente não. não precisa de pensar nisso. Por quê? Porque é uma infecção, não é sepse, não é choque séptico. Então... E aí, para escolher também em relação a isso, nós temos que levar em conta a situação daquele hospital. Então, a epidemiologia do hospital. Isso é Às fundamental. vezes, a incidência de SBL, KPC é enorme naquela instituição e isso tem que ser levado em conta na hora de escolher o antimicrobiano. Então, esse caso especificamente, a gente tem que cobrir pseudomonas porque era um paciente, apesar de nenhuma comorbidade relatada, apesar de não ter nenhuma comorbidade, é uma infecção nosocomial. Eu tenho que cobrir pseudomonas. Então, bora falar dos critérios das indicações de cobertura antipseudomonas. A gente já falou de internação, mais de 48 horas. Bronquiectasia. Sim. Alteração estrutural pulmonar ali comum em paciente DPO cítico, por exemplo. Frequente. Então, a gente tem que pensar nisso. O que mais? Paciente que tem isolado previamente pseudomonas. Isso é muito comum em paciente pneumopata. Às vezes o paciente já tem uma cultura de escarro, uma cultura de lavado broncoalveolar, que ele já tem documentado que ele é colonizado por uma pseudomonas, ou teve uma infecção prévia por pseudomonas. Nesse caso, é importante a gente iniciar a cobertura mesmo no paciente que veio de casa. E nós vamos nem discutir isso dentro do hospital. Então, a gente falou de nosocomial, bronquiectasia, alteração estrutural pulmonar, isolamento de pseudomonas em cultura prévia. A gente fala também que é muito importante para os pacientes neutropênicos, imunossuprimidos, que usam corticoide cronicamente. Esses pacientes a gente tem que pensar em cobrir pseudomonas. O pontapé inicial deles é droga com cobertura de antipseudomonas. Exatamente. Ou pacientes com internações frequentes, uso de antibiótico de largo espectro, ou uso de antibiótico domiciliar que não está melhorando. Isso também a gente tem que chamar nossa atenção para cobrir pseudomonas, principalmente naqueles pacientes de maior risco. E aí, boas, talvez, indicações para esse paciente, Tazocin é uma boa. Tazobactam, exatamente. Cefepime, ou cefalorante de quarta geração. É uma boa. Então, para começar, assim. Você daria para esse paciente levofloxacino? Uma ótima pergunta. Essa ótima pergunta. Quinolona em paciente idoso internado. Tá, gente? A gente já tem o FDA e a Sociedade Europeia, né, de farmacovigilância, já soltaram vários warnings, né, várias advertências sobre o uso de quinolonas. Quinolona em idoso, em paciente internado, em paciente neurológico, em paciente com insuficiência renal, aumenta o risco de graves efeitos colaterais, desde efeitos colaterais cardíacos até neurológicos, diminui o limiar convulsivo, aumenta a chance de delírio em idoso, aumenta a chance de ruptura de tendão de Aquiles, principalmente com levofloxacino. Então, quinolona para esses casos se reserva naquele paciente que vai usar por pouco tempo para tratar em casa. In vitro, teoricamente, o levofloxacino na dose de 750 mg, ele cobre para foco pulmonar pseudomonas. Mas isso eu acho que é um tratamento para ambulatorial, né? Ou para alta. Para dentro do hospital não usaria. Lembrando que quinolona faz pressão de seleção, né? Pode selecionar a bactéria SBL, que a gente acabou de falar, e gram-positivo multiresistente, que a gente vai falar em breve. Eu acho que é isso. Ótimo. Quinta, penúltima. Paciente em tratamento de endocardite nosocomial por Enterococcus fecalis resistente à vancomicina. Ixi. Qual o grupo em questão, né? Qual o mecanismo de resistência e qual o antimicrobiano a ser utilizado? Então, é o VRE, né? Isso. É o enterococo residente à vancomicina. Resistente à vancomicina, uma bactéria bem temida aí. Porque nesse caso, a gente vai ter pouquíssimas opções, para não falar uma opção só para tratar esse paciente, né? Então, assim, para tratamento de VRE, o enterococo ele vai mudar o sítio de ligação do antibiótico, há uma mudança no sítio de ligação e ele vai se tornar, ele
se torna resistente, né? Ele tem resistência intrínseca à vancomicina. Nesse caso, as opções para tratamento de VRE é linezolida, tigecyclina ou daptomicina, tá? Esses 3 antimicrobianos são as opções para a gente tratar a VRE que a gente tem disponível no Brasil. Daptomicina, linezolida e tigecyclina, a gente está falando de endocardite, infecção de corrente sanguínea, não é indicado. Para esse doente, especificamente, daptomicina é a opção de tratamento. Então, assim, pensei em VRE, vou pensar nesses 3 antimicrobianos. Foco abdominal, eu posso até pensar em tigecyclina. Foco pulmonar, linezolida, apesar de ser bacteriostático e a gente tem que evitar em choque séptico, ele é o melhor antibiótico dos 3, tá? Apesar de ser bacteriostático, eu não tenho outra opção a não ser ela. E para corrente sanguínea, pele, parte mole, endocardite, daptomicina. Lembrando que daptomicina não pode ser usado para foco pulmonar. E quem é residente tem que saber disso, porque toda aula que ele dá de antibiótico, ele fala sobre isso. Aqui, eu acho que o último nós vamos ter que guardar. Porque aí a gente guarda de surpresa. A gente faz até porque esse caso é muito legal. Ele demanda discussão. Vai ter uma discussão só desse tema. Só desse tema. Combinado. Isso. Então, fechando. Recados finais. Curte a gente no canal. Dá um joinha, né? Curte, compartilha. Comenta. Segue a gente no canal, se inscreve no canal, isso é muito importante. Gente, ativa o sininho. Antibiótico, isso, exatamente. Antibiótico é um tema amplo, complexo e que demanda várias discussões. Nosso objetivo não era esgotar o tema aí das bactérias multiresistentes, mas trazer pouquinho da nossa vivência e um pouquinho dessa prática. Acho que deu pra gente fazer, cumprimos o objetivo. E essas dicas não acha em lugar nenhum. Não, é difícil mesmo. Então, eu acho que foi muito bom. É um tema muito que é complexo, que faz parte do nosso dia a dia e suscita muitas discussões, igual a gente disse. Então, bora de frase? Bora de frase, então. Sou eu que vou, né? Pode. Então, vamos lá. Um bom médico é aquele que é perspicaz no diagnóstico e sabe no tratamento. Mas, mais do que isso, ele é uma pessoa que nunca se poupa ao interesse de seus pacientes. Eu acho que é nosso mantra, né? De sempre, assim. A gente fala sempre das doenças, da importância da nossa habilidade técnica, do desenvolvimento dos conceitos mesmo, mas... Não esquecer. Se importe verdadeiramente com os pacientes. Com o seu paciente. Um beijo, até a próxima. Beijo pra todo mundo. Beijo, pessoal. Um abraço. Obrigada.